Capítulo 29 Lembranças do passado. Eu, Sami. O terceiro me encarou, seus olhos negros e sem vida pareciam conter uma enorme aura maligna. Ele apertava o rosto de Arzachel com sua mão vestida com um punho de couro vermelho sangue. Então, numa expressão de fúria cerrando os dentes, ele levantou Arzachel no ar como se não fosse nada e partiu sua cabeça contra o chão em um rápido movimento. Dentes, pedaços de carnes, sangue e areia voaram em todas as direções enquanto ele permanecia me encarando com um sorriso frio mesmo com parte do sangue voando em seu próprio rosto. Eu gritei desesperada. Acordei suando na cama e já levantei o corpo ficando sentada enquanto estudava o quarto pouco iluminado. Na mesma hora senti a queimação no meu peito, havia uma atadura passada em mim de ponta a ponta cercando meus seios e uma parte da barriga. Tentar andar foi um erro porque acabei não me aguentando em pé e esbarrei a mão na mesa do lado enquanto buscava apoio. Acabei foi caindo e derrubando algumas garrafas e caixas de remédios. Sami, disse Ina entrando no quarto, assim que ouviu o barulho se aproximou e começou a me ajudar a se levantar. Droga Ina, eu posso me levantar sozinha, reclamei, mas continuei recebendo a ajuda e ela me pôs de volta na cama. Fiquei sentada sentindo as dores enquanto lembrava do sonho com o terceiro. Sami, você precisa descansar, não deve forçar seu corpo agora, está muito ferida, advertiu-me Ina parada em pé na minha frente com uma expressão preocupada. Acha que consigo descansar pensando no que o terceiro pode estar fazendo agora com Arzachel? Perguntei preocupada. Tenha um pouco de fé nos deuses, ele vai sair dessa. Os deuses não interferem nas nossas escolhas, eu bem sei que nesse momento ele está pela própria sorte e se você não conhece o terceiro, saiba que ele vai precisar de muita sorte para escapar daquele monstro. O quinto perto dele é um anjo, disse irritada e apertei o pano da cama. O que adiantava ficar falando o quanto eles eram fortes? Se tudo que eu podia fazer agora era esperar meu corpo se regenerar, eu mal podia ficar em pé, só em pensar na morte de Arzachel eu já ficava trêmula. Como seriam meus dias sem ele? Se prometer que vai se deitar e tentar descansar, eu conto tudo que sei mesmo não podendo falar a respeito, propôs Ina ficando bem séria. Ina sempre foi assim desde que a conheci, calma, tranquila e sincera, nunca escondia segredos. Eu não tenho outra escolha, disse e me deitei de volta. Ina se sentou do meu lado e encostou a mão na minha testa. Pelo menos sua febre já abaixou, disse ela mais aliviada. Agora me conte tudo, sem rodeios, disse quase impaciente. Você não me prometeu nada ainda, acha que sou boba? Perguntou ela me olhando séria. Apertei os lábios irritada, ela era esperta. Eu prometo descansar. Arzachel conseguiu fugir do terceiro, disse ela e fez uma pausa. Eu fiquei tão aliviada que nem sei por que ela me fez prometer. O problema é que para ele conseguir fugir, teve que entrar na cidade amaldiçoada das montanhas de Hirama. Quando ela disse isso eu tentei me levantar e ela me segurou no ombro. Você prometeu, disse ela. Só eu posso ver sobre aquela cidade, ninguém mais, reclamei pronta para lutar com todas as minhas forças e ir buscar Arzachel mesmo que fosse me arrastando. Eu não disse tudo ainda, se acalme, por favor, disse Ina tentando me segurar sem me deixar levantar. Ela estava mais forte do que eu naquele momento. Baturiel se propôs em ajudar, ele já partiu, disse ela. Fiquei bem surpresa, parei até de tentar lutar contra ela. Sério? Ele foi mesmo? Sim, agora você pode ficar calma. Perguntou ela.
Só em saber que Baturiel estava envolvido nisso eu já me acalmei. Ele tinha a visão como a minha, e seu estado físico com certeza deveria estar melhor que o meu nesse momento. O problema era o quanto Arzachel iria suportar naquele lugar sob a escuridão. Pelos deuses, você fez uma bagunça aqui, disse Ina tentando contornar o assunto. Ela provavelmente já tinha dito tudo o que sabia. Fiquei quieta com a cabeça virada para a parede enquanto rezava mentalmente para que a deusa os protegesse. A caixa, eu conto com você. Beba um pouco de água, vai te fazer bem, disse Ina estendendo o copo. Eu aceitei me virando de volta para ela, estendi a mão recebendo o copo e inclinei a cabeça para beber. Quero mais, disse assim que terminei. Ela encheu mais 2 vezes o copo e ficamos em silêncio. Agora descanse, eu trarei mais notícias assim que souber. Até amanhã já vou estar melhor, se não voltarem eu mesma irei atrás, disse firme devolvendo o copo a ela. Tudo bem, me chame caso precise, use a pedra em cima da mesa e não a derrube dessa vez, disse ela me mostrando outra pedra amarela de comunicação antes de sair. Fiquei deitada de barriga para cima olhando o teto sem poder fazer nada. Se pelo menos Dante estivesse realmente de volta, nada disso teria acontecido. Eu passei toda a minha curta infância numa cidade subterrânea. Sou do povo da terra que agora viraram bandos e bandos de mortos-vivos, os amaldiçoados como dizem. Numa manhã como qualquer outra eu acordei me sentindo maravilhosa. Nós dormíamos sobre cogumelos, os chamados ulins, eram grandes, macios, cheirosos e nasciam aos montes juntos como se fossem grama, só nasciam em cavernas. Lavei o rosto e tomei água da biqueira da rocha, a água pura como cristal passava e caía mais para baixo onde virava uma banheira gigante. O povo tomava banho e lavava roupas lá. Com meus óculos em mãos saí do meu quarto. Tínhamos os quartos e era tudo bem organizado dentro das cavernas. Eu não coloquei os óculos logo de começo, só usava quando minha vista começava a arder. Naquela manhã mesmo com alguns raios de luzes entrando pelas frestas das rochas eu não me senti mal. Sammy, o que diabos aconteceu com seus olhos? Eles estão completamente amarelos, disse Diogo, um conhecido meu. Fui correndo para o quarto do ancião, o único que tinha um espelho ganhado de presente dos anões do aço. Com licença, velho, disse passando por ele que ainda dormia estirado em seus cogumelos. Então na frente do espelho eu vi meus olhos. Pirralha maldita! O que faz aqui? De novo o espelho. Tagarelou ele se levantando com aquela enorme cueca vermelha e barriga de fora. Velho feio e gordo, como um anão grande. Gritei e saí correndo rindo antes que ele pudesse me agarrar. Meus pais já eram falecidos e por isso as pessoas costumavam doar coisas para mim. Essa pirralha infernal não merece nada. O ancião vivia dizendo, mas era o que mais me ajudava. Todos nós cuidávamos muito bem um dos outros, eu é que era uma peste mesmo. Nosso povo vivia de trocas, nós éramos donos dos minérios, metais e ouro, nossos maiores clientes eram os anões que viviam nos trazendo utensílios e principalmente comida. Os novos olhos me deixaram encabulada, as luzes já não me incomodavam e então tomei coragem de encarar a saída de nossa cidade, que era fechada por uma pesada porta de madeira. Os anões viviam prometendo fazer uma de metal, mas nunca faziam. Quando eu empurrei a porta forçando para abri-la como de costume, protegi os olhos contra a luz de fora que foi entrando. Não me senti mal, ganhando coragem fui saindo de passo em passo para fora, cada vez mais admirada e alegre pelo que eu estava começando a presenciar do mundo de fora.
Os anões sempre contavam histórias de monstros, demônios e titãs que lutavam sob o sol brilhante como fogo. Do lado de fora eu encarei o sol demoradamente, não senti nada, meus olhos estavam mesmo diferentes, fiquei muito feliz. Eu podia ver todas as cores que não via à noite, o verde das plantas, o amarelo claro da terra, o sol refletido na água, a cor das rochas, tudo que se via de manhã era mais colorido e mais vivo que à noite. Eu pirei de alegria, saí correndo, toquei nas plantas, chutei a água vendo as gotas brilhantes subindo em volta, tudo era tão lindo que eu não conseguia parar de admirar e brincar. Brinquei e corri tanto que acabei me perdendo, não conseguindo mais achar o caminho de casa. Eu nunca tinha saído nem mesmo à noite, antes tudo que via era apenas por trás da porta. Passei dias procurando ajuda e quando encontrei a primeira cidade, os guardas nem ouviram minha história, me chamaram de imunda e me mandaram partir, devido minhas roupas e meu cheiro que não ficou muito bom depois de usar as mesmas roupas por dias. Com isso eu aprendi me virar, roubar. O único trabalho honesto que eu conhecia era a mineração e sem isso eu não era nada. Roubando roupas e comida fui conseguindo me virar e ao mesmo tempo procurava a localização da minha cidade. A maior parte das pessoas não sabiam nada sobre nós e ficava difícil. Um dia um homem que parecia gentil numa carroça com pantera prometeu que me ajudaria e eu parti com ele. Gentil. Isso foi um equívoco meu. Na primeira chance que ele teve parou a carroça em local deserto e me agarrou, arrancou as minhas roupas, me bateu e chegou a quebrar meu braço porque não aceitava ele encostar na minha pele. Eu consegui fugir depois de cortar o pescoço dele com a própria faca que ele usou para me ameaçar. Depois disso decidi por mim mesma, que somente as pessoas do meu próprio povo prestavam. Meu braço quebrado e as manchas das pancadas se curaram tão depressa que eu quase não acreditei, era a primeira vez que ferimentos meus se curavam assim. Desisti de procurar por minha cidade, acabei me acostumando com a nova vida. Dormia debaixo de qualquer rocha, em qualquer pequena caverna, não tinha o mesmo conforto, mas era uma vida livre e cheia de aventuras mesmo sendo perigosa. Um dia me aventurei a tentar roubar comida de ladrões que estavam com uma fogueira à noite na ponta de uma montanha. Eu tinha acordado com o barulho deles, estava dormindo debaixo de uma rocha. Eles bebiam, comiam carne assada na fogueira e contavam histórias sobre alguns monstros perigosos. Eu esperei tudo se acalmar como de costume e quando achei que todos estavam dormindo me arrisquei de ponta de pé semi-agachada e fui me movimentando por trás de algumas pedras e pequenas moitas. Todos estavam deitados, pareciam estarem dormindo. Quando me aproximei à fogueira para pegar meu prêmio, os espetos de carne, fui atingida por uma forte pancada na cabeça e caí tonta no chão. Fui agarrada e gritei de desespero. Os homens se levantavam rindo e eu ouvia coisa do tipo: nossa, essa é boa. É uma garota nova. Vixe, tá lascada. Eu vou primeiro. Quando mais uma vez começaram a arrancar minhas roupas, comecei a imaginar se não havia mulheres decentes do lado de fora. Eu lutei, eu chutei, enfiei dedos em olhos. Cuspi, eu sabia como ser selvagem e irritante. Recebi um corte no pescoço, o que me fez perder o ar e cair de boca no chão passando mal. Eu tossia sangue e tinha dificuldades em respirar. Meu sangue se espalhou rapidamente pelo chão. Minha respiração voltou em segundos depois quando pensei que ia mesmo morrer. Porra, você matou ela. Caralho, pra que isso, merda? Essa vagabunda cuspiu na minha cara.
Eu os ouvia discutindo entre si e fiquei me fingindo de morta com o rosto enterrado no chão. Meu sangue continuava escorrendo, mas eu sabia que iria me curar. Minha sorte durou pouco. Foda-se, mesmo com ela morta vou pegar do mesmo jeito. Um homem começou a puxar minha calça por trás e foi nesse momento que eu me virei e chutei o rosto dele. Ele caiu perdendo o equilíbrio perto de um outro bandido. Eu me levantei antes que os outros pudessem me pegar, corri e saltei da montanha de uma queda maior que 20 metros. Quando caí no chão de boca, eu desmaiei, não antes de sentir todos os ossos do meu corpo se quebrando numa dor insuportável. Sempre fico grata por ter desmaiado nessa hora e mais ainda pelos ladrões terem desistido de mim depois daquilo. No dia seguinte foi quando eu conheci Dante e Arzachel. Eles me encontraram de frente a um rio. Quando vi Dante a primeira vez eu fiquei assustada e ao mesmo tempo impressionada com sua beleza. Seus olhos violetas e seus cabelos vermelhos como o pôr do sol me deixaram pasma. Por um instante eu pensei que não me importaria de ser pega por ele, mas meu instinto me fez fugir. Arzachel estava com ele naquele dia, só vim dar atenção a isso bem mais tarde. Depois de me levarem para o castelo, onde me deram comida, quarto, roupas e me trataram bem de verdade sem quererem nada em troca e isso por dias, eu finalmente comecei a acreditar que eles não queriam meu corpo. Dante era um cavaleiro sorridente e sempre atencioso. Eu me interessei por ele assim que pude confiar e desisti logo em seguida vendo a bela Lilith, uma das instrutoras mais competentes da época, e a própria princesa Aya disputando ele. Como uma novata que nem eu teria chances. Foi só a partir desse ponto que fui dando mais atenção a Arzachel, que me trazia flores, doces e chocolate. Ele era um líder de seu próprio grupo na época e dizia que eu iria entrar para o time assim que completasse os treinos. Minha vida mudou no castelo, não precisava mais roubar e tinha uma nova família. Naquela época o Deus das Trevas já existia, mas ele não vivia causando problemas. Dante vivia atrás de uma irmã que havia perdido quando criança. Para cada novo titã ele sempre perguntava sobre ela e me perguntou também. Viu uma garota de olhos e cabelos como os meus em algum lugar? Não respondi na época. Sem problemas, você está linda, disse ele sorrindo e passando a mão nos meus cabelos antes de sair. Fiquei vendo ele andando no corredor e cumprimentando os titãs iniciais como se fosse um amigo querido de cada um deles. Ele era bem humilde e carismático. Me lembro também da primeira vez que visitei o Ninho dos Dragões. Venha, Sami, tenho uma coisa para te mostrar, vai ser bem divertido, disse Arzachel me fazendo acompanhar ele e Dante. Fui sem me preocupar. Estar com Arzachel e Dante me deixava completamente segura. Eu vou na frente, vou esperar vocês lá, se a Aya me ver vai reclamar, disse Dante alegre e depois de me dar uma piscada de olhos partiu correndo, mania que aprendi com ele. Quando digo partiu correndo não pense que me refiro a uma corrida normal, me refiro a uma sombra que você vê cruzando os terrenos e sumindo de vista em poucos instantes, te faz imaginar se aquilo foi mesmo real ou não. Mesmo me acostumando com a alta velocidade dos titãs, eu podia notar o quanto Dante era diferente, o quanto ele era avançado no quesito agilidade. É aqui, disse Arzachel me ajudando a subir em cima de uma rocha depois de chegarmos. Lá de cima dava para ver o Ninho dos Dragões, só a parede da nossa frente escondia um pouco a visão, mas o restante era totalmente visível. Arzachel levantou a mão e só então eu percebi Dante em cima do muro de cristais. Eu fiquei admirada com o brilho e beleza daquela parede e logo após um pouco assustada com os vários dragões que via.
Eles estavam deitados olhando na direção do muro onde Dante estava de pé, alguns já grunhiam ameaçando. Ele é um escolhido? Perguntei-me virando para Arzachel. Não, ele diz que vai se tornar um mesmo que seja a força, disse Arzachel e começou a rir. Dante ia entrar lá sem ser escolhido. Eu quase fiquei morta de preocupação, já tínhamos tido aula de dragões. Não se pode entrar nunca no ninho deles sem ser escolhido. Quando um titã completava um ano após o recebimento do armamento, ele era levado até a parede de cristais e lá em cima ele se ajoelharia e esperaria até 1 minuto para saber se algum dragão iria aceitá-lo como um aliado. Caso nenhum dragão durante esse tempo não se aproximasse, já era, nunca mais ele poderia ter a chance de ter uma ligação com algum dragão. Dante foi negado na vez dele, mas nunca desistiu. Ele sempre faz isso. No começo você fica com medo, depois se acostuma, disse Arzachel. Vi Dante saltar para dentro. Metade dos dragões se levantaram e o cercaram, urravam, grunhiam, arrancavam gramas com as garras, soltavam fogo, gelo, eletricidade pelo ar. A coisa era de arrepiar e Dante ficava parado de mãos na cintura com um largo sorriso para seus ameaçadores que ficavam mais revoltados ainda. Aí começou, os dragões atacaram Dante, pulavam, cuspiam fogo, lançavam a cauda enquanto a sombra preta se movimentava no meio deles. Os dragões se acertavam várias vezes tentando-o acertar e ficavam um urrando para o outro irritados pelo desastre. Eu estava com receio no começo, mas cheguei a rir depois. Então por fim em coisa de 3 minutos nessa brincadeira eles desistiram e deixaram Dante à vontade. Se deitaram e ficaram com expressões que eu julgava ser, que saco, enquanto fingiam nem ver Dante. Dante ficou lá parado em pé por alguns instantes demonstrando coragem e então saiu de dentro voltando para nós. Foram coisas assim que nunca me deixaram esquecer. Arzachel foi o que mais sofreu com a perca dele, ambos eram os melhores amigos um do outro. Senti uma mão quente apertar a minha e me virei de lado olhando o quarto vazio, não havia ninguém e não sentia mais nada na mão. Fui tomada por uma sensação de conforto e paz, então fui fechando os olhos.